Flamengo e Bayern nas oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, me segue, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo e bora falar sobre isso que aconteceu e que eu acho que muitos flamenguistas não estavam esperando por isso, né? Quando saiu o sorteio, né, muitos acharam até que, obviamente, que Flamengo e Chelsea disputariam o primeiro lugar e quem ficasse em primeiro lugar evitaria o Bayern logo nas oitavas de finais. Eis que o Bayern ontem entra com um time misto mais para reserva, leva um gol no começo do jogo do Benfica, troca o time, faz alterações, não consegue chegar ao empate e cai para o segundo lugar. Com isso, o Flamengo agora vai pegar o Bayern de Munique no domingo às 5 horas da tarde em Miami. E aí a gente precisa falar sobre esse jogo, né? Não vou falar sobre o jogo do Flamengo, né? Porque o Flamengo praticamente jogou com time reserva e tá completamente certo. Não tem por que desgastar os titulares se você já tá classificado, já tem o primeiro lugar garantido, dá rodagem para quem não tá jogando, porque talvez um desses jogadores até pode contribuir no jogo contra o Bayern de Munique, se porventura precisar do banco, né? Olhando para mais para a Copa do Mundo do que para a temporada, né? Porque são temporadas diferentes, né? O Flamengo tá no meio da temporada, o Bayern foi o campeão alemão, ganhou a Bundesliga, teve alguns jogos muito bons, para mim teve alguns outros jogos bem abaixo. Não gostei do Bayern, por exemplo, contra o Leverkusen, né? Não na Champions, na Bundesliga, na Champions eles trucidaram o Bayer Leverkusen. Não gostei dos jogos do Bayern contra a Inter de Milão. E assim, se a gente analisar, obviamente, elenco, ver jogador por jogador, a gente pode até. A gente vai dar uma vantagem pro Bayern. Mas eu acho que tem muito jogo. Eu acho que tem muito jogo. E para mim, não seria nenhuma surpresa se o Flamengo passar pelo Bayern. Não seria. Eu acho que hoje o Flamengo teme mesmo, assim, times que eu acho que pode ganhar do Flamengo com tranquilidade, assim, eu vejo 3 nesse momento. Eu vejo o PSG, o Real Madrid e o Manchester City. Os demais eu acho que dá jogo. Eu acho que dá jogo. Então, eu acho que se fosse qualquer outro brasileiro, eu acho que a gente teria um degrau maior do que para o Flamengo. E eu acho que o Flamengo, sim, ele consegue competir com o Bayern de Munique. Consegue. Eu acho que assim, tem algumas chaves esse jogo, né. Eu acho que o meio-campo do Flamengo vai ter que jogar muito bem, especialmente ali os 3, os 3 volantes, né, bem dizer, porque o Gerson é mais às vezes joga até como meia do que volante, mas ali o Pulgar, o Gerson e o Jorginho, eu acho que eles são fundamentais para ditar o ritmo do jogo. Eu acredito que o Felipe Luiz vai entrar no jogo com a mesma formação que começou contra o Chelsea. Por mais que a alteração do Arrascaeta pelo Bruno Henrique tenha funcionado, eu não acho que ele vai entrar com o Bruno Henrique. Eu acho que ele continua com a Arrascaeta no time, até para você ter um domínio de campo maior. Do lado do Bayern, rezem, flamenguista, rezem pro Sané jogar. O Sané, normalmente, ele já é um jogador extremamente preguiçoso. Preguiçoso. É um cara que tem uma mídia absurda e não joga metade da mídia que ele tem. E ele já tá vendido pro Galatasaray. Já tá vendido. Então, assim, flamenguistas de verdade, rezem pro Sané jogar. Porque, assim, pra mim, ele é muito fraco. E lógico, o Bayern ele tem jogadores importantes. O Flamengo vai ter que tomar muito cuidado com o Harry Kane, que é um grande cara ali na frente. Tem que tomar cuidado. Eu acho que o Musiala não sei se joga, né? Porque ele tá machucado. O Musiala é um cara que muda o time do Bayern, dá uma outra dinâmica pro Bayern. O Olise é um cara muito bom. Mas assim, de um modo geral, esse Bayern do Company gosta de ficar com a bola.
E talvez isso até para o Flamengo seja uma boa. Se o Flamengo jogar pressionando alto, jogar, com contra-ataques rápidos em determinados momentos, ele pode ser que ele consiga surpreender o Bayern. Pode ser que ele consiga surpreender o Bayern. Eu acho, para mim, no meu modo de ver, é um confronto de meio campo. Quem ganhar o meio campo, eu acho que tem grandes chances de ir para as quartas de finais. E eu acho também que, assim, é impressionante, né? Eu não sei se vocês já perceberam o quanto o Jorginho se encaixou nesse time do Flamengo. O quanto o Jorginho. Cara, lógico, pra mim ele ainda não é o melhor jogador, pelo amor de Deus. Pra mim, o melhor jogador do Flamengo chama-se Gerson. Eu acho que o Gerson, cara, tá jogando muita bola. Muita bola. O Gerson é um cara, assim, que qualquer jogador gostaria de ter, qualquer treinador gostaria de ter no time. Acho que vai ser uma grande perda pro Flamengo a ida dele pro Zenit. Mas, assim, se o Flamengo conseguir controlar o meio-campo, especialmente com o Gerson e com o Jorginho, o Flamengo tem grandes chances de sair vencedor. Eu acho que ele deve manter o Plata no time. Eu acho que ele vai com a mesma formação contra o Chelsea. Eu acho. Então, assim, cara, tem tudo para ser um jogaço. Eu até agora, dos jogos que saíram, obviamente que a gente tem um confronto brasileiro, e aí falando aqui no Brasil também é um jogo excelente, inclusive ontem eu fiz um vídeo sobre isso, mas esse jogo Flamengo e Bayern é legal até porque é um jogo que a gente não vê todo dia. Palmeiras e Botafogo a gente tá cansado de ver, né? Disputando o Campeonato Brasileiro, disputando Libertadores, mas esse ano a gente vai ver no Mundial. Mas esse Flamengo e Bayern, cara, pode ser talvez uma mudança de chave, porque muita gente colocava o Chelsea vencendo o Flamengo e o Flamengo, especialmente no segundo tempo, atropela o Chelsea. Então, assim, volto a repetir, não acho difícil o Flamengo, assim, ganhar esse jogo. Não acho difícil mesmo. Não acho difícil, mas volto a repetir, a chave do jogo chama-se meio-campo. E na marcação, especialmente do Harry Kane dentro da área. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com o Harry Kane dentro da área e com a flutuação que ele faz, porque o Harry Kane não é aquele centroavante que fica ali preso da área, ele flutua bastante. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho sim que o Flamengo pode vencer o Bayern de Munique. Acho sim. Ah, é o favorito? Talvez não. Talvez o Bayern seja favorito, é o atual campeão da Bundesliga, tem um trabalho ali consolidado com o Company de um ano, mas se a gente analisar a Copa do Mundo de clubes, o Bayern até o momento não fez nenhuma grande atuação, porque convenhamos, com o Auckland a gente não vai levar isso em consideração, não vamos. Contra o Boca, ganhou ali no final, o Boca busca o empate, o Bayern vai, faz o 2-1, e contra o Benfica, eu acho que assim, eles entraram até de uma forma prepotente. Eu acho que o Company foi muito mal na escolha dele. Eu acho que ele deveria ter entrado com o time titular. Ele menosprezou de certa forma o Benfica, achou que o Bayern ia ganhar mesmo com um time praticamente reserva, assim, com muitas reservas em campo. Então, eu acho que houve um menosprezo por parte do Bayern e agora ele caiu de um lado que é muito mais difícil, porque eu tava fazendo mais ou menos, né, a sequência dos times brasileiros e dos times europeus. Cara, o Flamengo para ganhar essa Copa do Mundo, cara, de verdade, se o Flamengo ganhar essa Copa do Mundo pela lógica das coisas acontecerem, cara, vai ser disparado o maior feito da história de um clube brasileiro. Porque o Flamengo, em teoria, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, em teoria, o Flamengo pegaria o. Como que chama? Pegaria agora o Bayern de Munique. Nas quartas de finais, na teoria, pega o PSG. Nas semifinais, na teoria, pegaria o Real Madrid. E numa possível final, o Manchester City. Então, cara, são 4 confrontos gigantescos, né? Porque você enfrentaria o Bayern e depois os 3 últimos campeões da Champions seguidos, né? Isso, né?
Se tudo, né, se a lógica do futebol, nem sempre a lógica acontece, mas se a lógica seguir, né? Porque também o City pode se classificar em segundo e pegar o Real Madrid nas oitavas. Então algumas coisas ainda podem acontecer, né? Mas dito isso, e do lado dos brasileiros, pode ser o contrário. Porque Palmeiras e Botafogo, eles pegam o vencedor do confronto de Chelsea e Benfica. E de verdade, pelo que o Benfica jogou e pelo que o Chelsea jogou nessa Copa do Mundo e nessa temporada, cara, é um jogo ganhável também. É um jogo ganhável. Apesar de eu achar o Flamengo superior tanto a Botafogo nesse momento, quanto a, ao. Desculpa, pessoal. Quanto ao. Tanto quanto ao Botafogo quanto ao Palmeiras. Mas eu acho que Botafogo e Palmeiras conseguem sim ali ter jogo tanto contra a Benfica quanto contra a Chelsea. Então, vai ser um jogo também bem interessante esse Palmeiras e Botafogo para ver quem vai avançar, que bem provável que um deles também chegue às semifinais. E aí, obviamente, chegar nas semifinais, pode pegar o City se o City sair em primeiro lugar. O Fluminense eu não vou falar ainda, porque o Fluminense ele pode cair ainda dos dois lados. A gente ainda não sabe, né? Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo do Fluminense, né? Que hoje acontece às 4. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E a gente vai para mais vídeos toda semana, todo dia de futebol. Valeu!